Voltamos, então, aqui para o nosso último programa Fala com o Presidente. E aí a gente vai falar de reforma administrativa. E reforma administrativa, companheiros, infelizmente não é vitória. Os outros dois casos foram vitória, né? Conquista no RJU, conquista na questão dos condutores de ambulância. Reforma administrativa, infelizmente, não é vitória ainda, pelo menos, né? E estamos sob risco grande. Embora nós tenhamos feito aí uma grande audiência pública, uma audiência pública ficou de exemplo, com a casa lotada, bastante gente, com faixas espalhadas pela Câmara, enfim, discursos, todos eles contrários à reforma administrativa, né? Todos eles contra a reforma administrativa. Nós fizemos uma grande audiência pública que teve conotação, inclusive, nacional, pelo menos na nossa imprensa, né? A imprensa oficial, infelizmente, escuta só um lado, né? Ela é manca, mas teve repercussão a nível nacional. Embora tenhamos realizado essa audiência pública, que foi convocada pela vereadora Débora, com a participação da deputada Sâmia e de alguns vereadores e diversos membros do movimento sindical, hoje, ou melhor, ontem, no Jornal Nacional, ou no Jornal Nacional de quarta-feira, nós viramos vedete, né? O assunto central da nossa, do maior jornal, do jornal mais assistido no Brasil, foi servidor público, e 1,5% desses servidores que ganham acima do teto, ou ganhariam acima do teto nacional. É o cavalo de batalha, né? O cavalo de batalha que vem, não, isso é aquilo que nós estamos contra, nós estamos falando de 1,5%. 1,5%. 98,5% da categoria, e somos 12 milhões, não estão nessa situação. Então, eles invertem é um problema? É um problema. Sabe quem ganha mais do que o teto? Deputado federal, que tem um bocado de penduricalho dentro dos seus gabinetes, que eleva o seu salário a mais de 100 mil reais por mês. Tem ajuda paletó, ajuda sapato, ajuda moradia, ajuda de viagem de avião, ajuda de tudo. Ajuda de custo, de tudo. Só que é do gabinete, né? Aí não é meu salário é 30 e poucos mil reais, eu ganho menos que o presidente. Está de brincadeira? Eles é que estão nesse 1,5%. Juiz está nesse 1,5%. Promotores estão nesse 1,5%. O Barnabé, o servidor público, nós somos parte dos 98,5% que passam fome, porra. A média salarial da categoria é R$ 3.500. Somos 12 milhões. 12 milhões. Temos uma importância no mercado brasileiro fenomenal. Nós somos a maior categoria do Brasil. E a gente é apresentado no Jornal Nacional dessa forma. Não tem... O Jornal Nacional é tão sem vergonha, o uso é tão mau caráter, é de tão mau caráter esse jornal, esse jornal não, o jornalismo. Eles são tão mau caráter que não tomam cuidado de ouvir a outra parte. Escutam apenas o Pedro Paulo. E dão como certo aquele problema. 1,5%. Porra, 1,5% ganhar isso, pega esse 1,5%, corta o salário dos caras, acabou, não tem mais problema. Porque nós não estamos nesse nível. O servidor público é muito abaixo do que isso. E é o que sustenta o serviço público brasileiro. O servidor da saúde não ganha mais do que o teto, mas presta serviço à saúde de todo o povo brasileiro, de todo o trabalhador. Deles não, né? Porque aí eles têm dinheiro para pagar particular, ganhando o que ganham. Deles não. Mas somos nós que cuidamos da saúde desse povo, somos nós que educamos os filhos dos brasileiros. E não ganhamos isso, não estamos no teto. Nós, serviço público, não somos um problema. O problema está em quem faz as leis. Nós temos que, a longo prazo, começar a pensar em mudar isso aí. A gente tem que mudar.
mudar esse quadro no Congresso Nacional. Nós temos que ter representante do povo. Aquilo ali é para ter representante do povo. E não do poder financeiro, e não do capital. Porque esse Pedro Paulo é empregado do capital. Esse Pedro Paulo é o cara que congelou teu salário. Ele foi o relator e foi ele que emendou aquela lei exigindo que nós ficássemos sem aumento durante 2 anos. É esse o pensamento desse pessoal. Nós temos que reagir. Nós, enquanto categoria, temos que reagir. E a população tem que se conscientizar. Nós damos o serviço, nós praticamos o serviço de atendimento de toda a população. Se acontecer o que essa reforma está querendo fazer, muda todo o escopo. É o particular que vai fazer isso, daqui a pouco vai ter que pagar, vamos virar os Estados Unidos. Não tem mais SUS, não tem mais sistema de educação, é tudo pago. Nós precisamos, a longo prazo, mudar o Congresso Nacional, mas a curto prazo nós precisamos reacender a nossa luta. Reacender não, manter acesa a nossa luta. Agora mesmo nós vamos ter uma audiência em Praia Grande, uma audiência pública em Praia Grande, no dia 3, às 19 horas. Nós temos que estar lá, lotar aquilo lá e mostrar, lotar a Câmara Municipal e mostrar, como nós fizemos aqui em Santos, que nós somos contra. E mostrar para esses deputados que nós vamos, o cara que votar contra a gente vai votar contra ele. Quem votar contra nós não pode voltar para a Câmara, porque é a manutenção da maldade. Se o Pedro Paulo voltar para a Câmara, é a manutenção da maldade, porque ele vai ficar defendendo isso. Nós não vamos ter nem a oportunidade de mudar. Então, e assim, não temos que ter medo de radicalizar. Este é o assunto que merece radicalização. Se a gente tiver que chegar às vias de fato, se a gente tiver que chegar a parar o serviço público em protesto do que esse cidadão está fazendo, se Pedro Paulo está preconizando, a gente tem que parar. Não dá mais para a gente, porque é a nossa vida, não dá mais para a gente esperar e ver o que vai acontecer. Nós temos que fazer a lide normal, mas se tiver que radicalizar, nós vamos ter que radicalizar. Ok? Infelizmente, era esse o recado que a gente tinha para dar aí da reforma administrativa.